Dentro de muitas comunidades de fé, encontramos pessoas vivendo sob um peso que nunca deveria ter sido colocado sobre eles. Essa carga não vem de Deus, mas de regras criadas pelos homens ao longo dos séculos. Tradições mal compreendidas foram se acumulando sobre a mensagem original do Evangelho, transformando o que deveria ser uma experiência libertadora em algo que parece uma prisão. Muitos cristãos sinceros passam noites acordados, atormentados pela culpa, porque foram ensinados que certas atitudes são pecado quando, na verdade, a Bíblia nunca as condenou dessa forma. O problema está em confundir o que Deus realmente condena com o que os homens desaprovam. Enquanto as instituições religiosas podem estabelecer suas próprias regras, apenas a palavra de Deus pode dizer o que é verdadeiramente santo e o que constitui pecado. Quando a tradição é ouvida como se fosse a voz do Espírito Santo, as pessoas se afastam da libertação que Jesus ofereceu. Como está escrito em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade começa quando abandonamos o medo e nos apoiamos na verdade. Muitos imaginam que o cristianismo consiste em seguir um rol infinito de regras e restrições. No entanto, as Escrituras apresentam a santidade de forma bem diferente. A santidade é, na verdade, uma vida alicerçada no amor, no equilíbrio e na obediência genuína. Algumas pessoas foram levadas a crer que planejar o amanhã demonstra falta de confiança em Deus, que ganhar dinheiro é errado, que procurar um médico revela descrença, ou que experimentar tristeza indica fraqueza espiritual. Outros até pensam que questionar a fé durante períodos de dificuldade significa perder a confiança em Deus. Nenhuma dessas ideias encontra sustentação real na Bíblia. Este documentário existe para mostrar que muitos desses ensinamentos vêm simplesmente de interpretações equivocadas de costumes transmitidos através dos tempos. Vamos explorar juntos os textos sagrados para compreender aquilo que Deus realmente comunica sobre cada uma dessas questões. Talvez você perceba que muitas culpas que carrega desde sempre não vieram de Deus, mas o receio de sofrer julgamento das pessoas ao seu redor. Enquanto acompanha este material, pergunte-se: quantas vezes deixou de desfrutar algo bom e puro que Deus permite apenas porque ouviu dizer que um cristão de verdade não faria isso? Quantas vezes o julgamento alheio silenciou a mensagem de graça? Agora, pela luz das Escrituras, vamos tirar essas culpas falsas do seu coração e redescobrir o que Deus realmente valoriza: um coração sincero, uma fé viva e um amor que resume toda a lei. Gostaria de fazer um convite especial. Se você quer aprofundar seu conhecimento da Bíblia, se procura por conteúdo cristão que seja honesto com os textos sagrados, subscreva agora neste canal. Todas as semanas, estudamos a Bíblia com cuidado, sempre considerando o contexto e o propósito, para que sua fé se fortaleça e se veja livre do domínio e do medo. Portanto, prepare seu coração. Vamos examinar juntos aquilo que muitos chamam de pecado, mas que Deus nunca condenou de verdade. Ao longo da história, muitos cristãos sinceros foram ensinados a acreditar que fazer planos é uma demonstração de incredulidade, que o verdadeiro servo de Deus deveria apenas esperar e ver o que acontece. Essa ideia, embora pareça piedosa, não reflete o ensino das Escrituras. O texto mais citado para sustentar esse pensamento é a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, que diz: Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas será que Tiago realmente quis dizer que planejar o futuro é errado? Não. O que ele está condenando é a arrogância de planejar sem considerar Deus. Ele fala contra a autossuficiência, não contra a organização. O erro não está em pensar no amanhã, e sim em agir como se Deus não fizesse parte dele. Planejar sem orar é orgulho, mas planejar com oração é sabedoria. A própria Bíblia exalta o planejamento como virtude. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, quem pensa, se organiza e age com sabedoria próspera. Já quem vive no improviso, guiado apenas pelas emoções, colhe o fruto da desordem. O verdadeiro cristão não é aquele que abandona o raciocínio,
mas aquele que o submete à vontade divina. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, escreveu: Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso inclui nossos planos, nossas metas e nossos sonhos. A fé não é a ausência de planejamento, é a certeza de que mesmo quando nossos planos mudam, Deus continua no controle. Quantas vezes vemos pessoas de fé sendo acusadas de falta de espiritualidade apenas por quererem se preparar para o amanhã? Há quem diga, quem confia em Deus não precisa planejar. Mas essa é uma leitura distorcida da fé. O mesmo Deus que manda confiar também ensina a se preparar. José, no Egito, interpretou o sonho de Faraó e, com sabedoria, planejou 7 anos de fartura para enfrentar 7 anos de fome, e isso salvou uma nação inteira. Ele não agiu por medo, mas por discernimento. Planejar, portanto, não é duvidar de Deus. É reconhecer que Ele opera também através de nossa prudência. Cada decisão sensata, cada passo calculado em oração, é uma forma de fé em ação. O problema surge quando o homem acredita que seus planos são mais firmes que a vontade do Criador. É quando o eu quero fala mais alto que o se o Senhor quiser. Por isso, antes de escrever qualquer meta, o cristão deve escrever algo ainda mais importante. Se o Senhor quiser, farei. Essa frase não é uma formalidade, é uma entrega. Ela transforma o ato de planejar em um gesto de adoração. Pois quem planeja com Deus, anda com Ele em cada detalhe da jornada. Planeje, trace metas, trabalhe com dedicação. Mas lembre-se, o futuro pertence àquele que confia, não àquele que controla. A fé verdadeira não é viver sem planos, mas viver com propósito e dependência. O cristão que anda com Deus não vive no improviso, vive em aliança. E é nessa aliança que encontramos equilíbrio, o ponto onde nossos sonhos se alinham ao plano perfeito do Criador. Durante séculos, muitos cristãos acreditaram que pobreza era sinônimo de espiritualidade e que prosperar financeiramente seria um sinal de afastamento de Deus. Essa crença, embora pareça humilde, não vem das Escrituras, vem da confusão entre o que é amor ao dinheiro e o que é bênção material. Há quem repita, com convicção, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o texto verdadeiro, escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz algo muito diferente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Perceba que o problema não está no dinheiro, mas no amor a ele. O pecado não é possuir, é ser possuído. Não é ter bens, é fazer dos bens um Deus. Quando a riqueza se torna o centro da vida, substituindo o trono de Deus, ela se transforma em ídolo. Mas quando é fruto do trabalho honesto e instrumento para o bem, a prosperidade glorifica o Criador. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres abençoados com prosperidade material. Abraão, chamado de amigo de Deus, possuía rebanhos, servos e muitas propriedades. Jó, mesmo depois de perder tudo, foi restaurado com o dobro do que tinha. Davi e Salomão, reis escolhidos por Deus, governaram sobre riqueza e honra. E nenhum deles foi repreendido por ter posses, porque suas riquezas vinham acompanhadas de fé e dependência. Quando Jesus encontrou o jovem rico, não condenou o fato de ele ter dinheiro. O que Jesus viu foi um coração dividido. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, ele disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A prova não era sobre o ouro, era sobre o coração. O jovem se entristeceu porque confiava mais nas riquezas do que em Cristo. O problema não foi a conta bancária, foi a falta de entrega. A Bíblia também afirma em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19: E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O prazer de usufruir do fruto do próprio esforço é uma bênção legítima. Quando o crente trabalha com honestidade e celebra suas conquistas com gratidão, ele está honrando Deus que lhe deu capacidade para produzir. O perigo está em inverter as prioridades. Quando o dinheiro se torna a razão de existir, o homem se perde. Mas quando ele se torna a ferramenta para abençoar vidas, para sustentar a família, para servir ao reino, ele se transforma em semente de justiça. Ser próspero não é pecado,
é responsabilidade. É saber que tudo que temos vem das mãos do Senhor e que tudo deve voltar para Ele em forma de generosidade. A verdadeira riqueza não é medida por cifras, mas por propósito. O pobre que confia em Deus é mais rico do que o milionário que vive vazio. O abençoado é aquele que tem o suficiente para viver e um coração grato para agradecer. E mesmo aquele que tem muito, se o seu coração pertence a Cristo, é um servo fiel do reino. Portanto, cristão, não se culpe por prosperar. Não confunda bênção com orgulho. Trabalhe com diligência, celebre suas conquistas, mas lembre-se sempre de onde vem sua força. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. A pobreza, por si só, não santifica ninguém, e a riqueza, por si só, não condena. O que define o valor de uma vida é o lugar que Deus ocupa no coração. O pecado não está em ter, mas em esquecer de quem deu. Em muitos círculos cristãos, ainda quem acredite que recorrer à medicina é sinal de incredulidade, que o verdadeiro homem de fé deve apenas orar e esperar o milagre, recusando qualquer tratamento ou remédio. Essa mentalidade, embora pareça espiritual, na verdade revela um equívoco profundo sobre o modo como Deus age no mundo. A fé não é inimiga da ciência, é a base sobre a qual toda sabedoria verdadeira se sustenta. A medicina não é rival do poder divino, mas uma das ferramentas pelas quais o próprio Criador manifesta o seu cuidado. A Bíblia jamais condena o uso de remédios ou cuidado com a saúde. Pelo contrário, ela nos apresenta um princípio claro. Deus usa meios naturais para realizar propósitos sobrenaturais. Um exemplo marcante está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, quando o apóstolo Paulo aconselha o jovem Timóteo, dizendo: Não bebas mais somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Observe que Paulo, homem de profunda fé, não disse apenas ore e tudo passará. Ele recomendou um tratamento, demonstrando que confiar em Deus e usar os recursos disponíveis não são atitudes opostas, mas complementares. O mesmo Deus que cura com uma palavra também capacita médicos, cientistas e pesquisadores. Foi Ele quem deu inteligência e discernimento para que o homem aprendesse a cuidar do corpo, que é chamado na palavra de templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o corpo é templo, cuidar dele é ato de adoração. Recusar tratamento por orgulho ou medo não é fé, é presunção. Infelizmente, há casos trágicos que nasceram dessa confusão. Famílias que, acreditando demonstrar confiança em Deus, rejeitaram ajuda médica e acabaram perdendo entes queridos. Deus não se agrada de quem despreza os meios que Ele mesmo provê. A fé verdadeira não rejeita os recursos. Ela reconhece que todos vêm das mãos do Criador. Quando Jesus curava, muitas vezes Ele usava elementos físicos, lama, saliva, toque, água. Ele poderia simplesmente ter falado e tudo aconteceria, e às vezes fez exatamente isso. Mas em outras ocasiões, escolheu usar meios humanos para revelar uma verdade espiritual. Deus também age através daquilo que parece comum. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, o bom samaritano encontra o homem ferido e o texto diz: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A parábola elogia a atitude de quem tratou as feridas e não de quem apenas orou e passou adiante. Buscar ajuda médica, portanto, não é falta de fé, é sabedoria. É reconhecer que o mesmo Deus que ouve as orações também dá entendimento aos médicos, se poder aos remédios. O milagre pode vir pela oração, mas também pode vir pela medicação. E, em ambos os casos, a glória pertence somente a Ele. A fé que cura é a mesma fé que leva ao hospital, a mesma fé que pede orientação, que confia em Deus e segue as instruções corretas. Pois o verdadeiro cristão não coloca Deus à prova, ele o honra em cada escolha responsável. Então, se você está passando por um tratamento, não se sinta fraco ou incrédulo. A sua fé não diminui porque você toma um remédio. Ela se fortalece quando você reconhece que Deus é quem dá sabedoria para a cura. Cuidar-se não é duvidar.
É agradecer ao Senhor por usar tantos caminhos diferentes para nos restaurar. Porque, no fim, seja através de um milagre instantâneo ou de um remédio prescrito, é sempre Ele quem cura. Em muitas igrejas, existe um silêncio perigoso quando o assunto é sofrimento emocional. É como se o verdadeiro cristão tivesse que viver sorrindo o tempo todo, como se a tristeza fosse um sinal de fraqueza espiritual. E, por causa dessa cultura de aparências, muitos irmãos e irmãs têm escondido a dor por trás de um sorriso forçado, acreditando que chorar é duvidar de Deus. Mas essa ideia não vem da Bíblia. A palavra de Deus não nega a tristeza. Ela reconhece, acolhe e transforma. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de fé que enfrentaram períodos de profunda angústia. Elias, o profeta que viu fogo cair do céu, depois de sua maior vitória, entrou em um colapso emocional. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, está escrito: E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu coração a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida. Elias não estava em pecado, estava exausto, ferido e sem forças. E o que Deus fez? Não o repreendeu. O Senhor enviou um anjo com pão e água, dizendo: Levanta-te e come. Deus não deu um sermão, deu alimento e descanso. Às vezes, o primeiro passo da cura espiritual é uma boa refeição e uma boa noite de sono. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também conheceu o vale da tristeza. Em Salmos capítulo 42, versículo 3, ele desabafa: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: Onde está o teu Deus? Se Davi postasse essas palavras hoje em uma rede social, talvez fosse julgado como alguém fraco na fé. Mas esse texto é inspirado pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que Deus não se escandaliza com a nossa dor, ele se aproxima dela. Jeremias, o profeta que carregou o peso da rejeição e da solidão, chorou tanto que ficou conhecido como profeta chorão. Sua dor não o afastou de Deus, mas o aproximou do coração divino. E quando olhamos para o Novo Testamento, vemos o próprio Jesus, o Filho de Deus, também experimentando tristeza profunda. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus declara: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Salvador do mundo chorou. E não foi falta de fé, foi humanidade. Esses exemplos mostram que a tristeza não é ausência de fé, mas consequência de viver em um mundo quebrado. Sentir dor não é pecado, é sinal de que ainda temos um coração sensível. O pecado está em desistir de buscar a Deus no meio da dor. O cristão pode chorar, pode desabar, pode ter dias de desânimo, mas ele nunca perde o direito de se reerguer nas mãos do Senhor. A depressão, a ansiedade, o luto, tudo isso não faz de alguém um cristão menor. Pelo contrário, pode ser justamente nesses momentos que Deus se revela com mais ternura. A Bíblia não diz que o cristão nunca cairá em tristeza, mas promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como está em Salmos capítulo 30, versículo 5. O verdadeiro consolo não vem de quem desengole o choro, mas de quem lembra que até Jesus chorou. E se o Filho de Deus chorou, quem somos nós para fingir que não sentimos? O cristão não é um robô espiritual. É um ser humano cheio do Espírito, mas ainda sujeito às dores desta terra. Por isso, se hoje você sente tristeza, não se culpe. Deus não está distante de você. Ele está mais perto do que nunca. Ele não exige que você sorria para ser amado. Ele quer apenas que você confie, mesmo com os olhos marejados. Porque, no fim, as lágrimas que você derrama aos pés de Deus se transformam em sementes de esperança. E lembre-se, a fé não é a ausência de dor, é a certeza de que Deus ainda está presente mesmo quando o coração sangra. Há um equívoco silencioso que paira sobre muitas igrejas, o de que o verdadeiro cristão nunca tem dúvidas. Como se a fé fosse uma espécie de certeza cega, e o crente maduro, um ser que nunca se questiona, nunca balança, nunca hesita. Mas a verdade é que a Bíblia mostra exatamente o contrário. Os maiores heróis da fé não foram pessoas que nunca duvidaram, foram pessoas que, mesmo em meio às dúvidas, continuaram buscando a Deus. A fé não é a ausência de perguntas, é a coragem de levar essas perguntas diante do Senhor. Pense em Gideão, por exemplo.
Quando o anjo do Senhor o chama para libertar Israel dos midianitas, ele não responde com entusiasmo. Ele questiona. Em Juízes capítulo 6, versículo 13, ele diz: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão, em outras palavras, perguntou: Se o Senhor existe, por que o mundo está desse jeito? A mesma pergunta que tantos cristãos ainda fazem hoje, em meio às guerras, injustiças e dores. E qual foi a reação de Deus? Ele não o castigou, não o censurou. Deus respondeu com paciência e o fortaleceu. Gideão questionou, mas continuou buscando, e foi assim que sua dúvida se transformou em fé. Outro exemplo é Abacuque, um profeta que orou com indignação e desespero. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele clama: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Suas palavras são duras, honestas, quase desesperadas. Hoje, se alguém orasse assim em um culto, talvez fosse criticado. Mas Deus não o rejeitou. Ele respondeu ao profeta e revelou seus planos, mostrando que até nas perguntas mais intensas há espaço para diálogo com o Criador. A dúvida, quando elevada a Deus, se transforma em ponte para a revelação. Até mesmo João Batista, o homem que preparou o caminho do Messias, aquele que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus no batismo, teve suas dúvidas. Quando estava preso enfrentando seus últimos dias, ele enviou mensageiros perguntando a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 3. João duvidou, mas veja o que Jesus respondeu: Não houve repreensão, apenas amor. E o Senhor ainda declarou diante da multidão: Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Esses relatos revelam que Deus não exige seguidores que desliguem o raciocínio. Ele quer corações sinceros, que confiam até quando não entendem. A fé não é uma anestesia da mente, é um encontro com Deus em meio ao mistério. A dúvida, quando sincera, não destrói a fé, ela refina. Porque cada pergunta levada aos pés de Cristo pode se tornar o início de uma revelação maior. Muitos se afastam de Deus não porque duvidam, mas porque fingem não duvidar. Quando o cristão mascara suas perguntas, o coração se endurece. Mas quando ele se abre e ora com sinceridade, mesmo entre lágrimas e incertezas, Deus o encontra. A fé verdadeira é relacional. Não se baseia em certezas absolutas, mas em confiança constante. Se você passa por um tempo de incerteza, saiba que isso não te torna menos crente. A dúvida não te separa de Deus, se ela te leva a buscá-lo. O perigo está apenas em escalar diante dele. Fale, pergunte, ore com honestidade, porque o mesmo Deus que ouviu Gideão, Abacuque e João Batista também está pronto para ouvir você. E lembre-se, a fé não nasce quando todas as respostas chegam, mas quando, mesmo sem respostas, você decide permanecer de joelhos. Depois de tudo que vimos, sobre o planejamento, a prosperidade, a medicina, a tristeza e a dúvida, há uma lição que brilha como o sol depois da tempestade. Deus não nos chamou para viver presos ao medo, mas para viver livres na verdade. O cristão não é escravo da culpa, nem refém das regras humanas. O verdadeiro evangelho não é uma coleira que limita, mas uma chave que liberta. A fé genuína é o oposto da opressão. É o respiro da alma que encontra em Cristo o descanso que o mundo não pode oferecer. Jesus não veio fundar uma religião feita de proibições. Ele veio restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, quebrando as correntes impostas pela hipocrisia e pela ignorância. O próprio Senhor disse, em João capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, ele completa, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas palavras ecoam como uma melodia eterna. A verdade de Cristo liberta, e tudo que aprisiona a mente e o coração não vem de Deus. Quantos filhos de Deus ainda vivem atormentados por culpas que ele nunca exigiu? Quantos deixam de sorrir, de sonhar, de viver, porque temem o olhar julgador de outros cristãos? O Senhor não nos chamou para sermos reféns do que os outros vão pensar, mas para sermos guiados pelo Espírito Santo. E onde o Espírito está, há liberdade,
como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade em Cristo não é licença para pecar, é poder para viver em verdade. É viver com consciência limpa diante de Deus, sabendo que Ele não exige perfeição, mas sinceridade. Ser livre em Cristo é entender que o Evangelho não é uma lista de proibições, mas uma caminhada de comunhão. Não é sobre agradar aos homens, mas sobre viver para agradar a Deus. Quando olhamos para Jesus, percebemos que Ele sempre esteve mais preocupado com o coração do que com a aparência. Ele comeu com pecadores, tocou leprosos, falou com samaritanos, atitudes que, para os religiosos da época, eram imperdoáveis. Mas foi justamente nessas atitudes que o amor divino se manifestou. A santidade não está em se afastar das pessoas, mas em amá-las como Deus ama. Aqueles que vivem presos à culpa esquecem que Cristo morreu justamente para quebrar essas correntes. Na cruz, ele gritou: "Está consumado", conforme está escrito em João capítulo 19, versículo 30. Essa palavra significa que toda dívida foi paga. Todo o peso que o homem tenta carregar sozinho, Cristo já levou sobre si. Por isso, cada vez que você se sente culpado por algo que Deus nunca condenou, lembre-se, o Evangelho não é um fardo, é um descanso. O cristão maduro entende que a santidade não é fingir ser perfeito, mas viver com arrependimento e verdade. Deus não busca robôs obedientes, busca filhos que o amam. E o amor, quando é verdadeiro, gera obediência espontânea. Quando o coração é cheio de graça, o pecado perde espaço. Se você tem vivido sob o peso da culpa, hoje é o momento de libertar o coração. Feche os olhos e diga: Senhor, eu quero viver pela tua verdade, não pelo medo. Quero andar em graça e não em culpa. Quero ouvir a tua voz acima das tradições humanas. Porque, no fim, é isso que o Evangelho é, uma boa notícia. A notícia de que não estamos mais condenados, de que não precisamos viver escondidos, de que a vida com Deus é leve. Como Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a essência da fé, leveza. A fé que te aproxima de Deus não te prende, te liberta. A fé que nasce da verdade não gera medo, gera paz. E a fé que vem de Cristo não exige perfeição, exige entrega. Então, viva em liberdade. Planeje com fé. Trabalhe com gratidão. Cuide da sua saúde com sabedoria. Chore quando for preciso. Questione quando o coração estiver confuso. Mas, acima de tudo, permaneça em Cristo, porque Ele é a verdade que liberta, o caminho que conduz à vida que jamais termina. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém, agora mesmo, esteja vivendo oprimido por culpas que Deus nunca impôs. Que essa palavra alcance corações e leve luz onde antes havia medo. Que a verdade continue ecoando, porque a liberdade começa quando o cristão descobre que nem tudo que o homem chama de pecado é pecado aos olhos de Deus.